Oi, pessoas, bom dia. Vamos para a nossa correção da prova de gramática. Então, como sempre, nossa primeira questão é uma questão de interpretação de texto. E daí nós temos o texto ler é aventurar entre as palavras. Eu não vou ler o texto porque vocês já leram o texto, né? Então, vamos só nos atentar para as perguntas e as respostas. De acordo com o texto, infere-se que... Então, ler é só... Vou ter que voltar lá no texto um pouquinho. Ler é se aventurar entre as palavras. Estamos envolvidos num mundo repleto de símbolos, imagens, códigos, textos e contextos. Olha a Sirene lá da escola. Que despertam a nossa curiosidade e imaginação. As diversidades de linguagem são indicadores fundamentais para nossas crianças, desde o momento em que ingressam na escola, na educação infantil, até o aprimoramento da leitura, da escrita e da interpretação. Aspectos que são o fio condutor para o desenvolvimento e evolução do ser humano, no seu ingresso à vida adulta. De acordo com o texto, não vou ler o texto todo, né? De acordo com o texto, infere-se que, ou seja, entende-se que ler é somente decodificar os códigos existentes no mundo simbólico por meio de uma folha de papel? Não, o texto não está falando isso, né? O texto está falando, olha, ler símbolos, então nós estamos cercados de símbolos, códigos e etc, né? Mas tudo isso colabora. A gente não está só cercado por isso, não. Nossa imaginação e curiosidade só é despertada por meio da leitura? Não, o texto não fala sobre isso, né? O texto fala que as diversidades que existem aí fora nos aguçam a leitura. O fio condutor a que se refere o texto é o desenvolvimento e a evolução do ser humano? Está lá, por isso que eu parei bem no fio condutor, né? O fio condutor para o desenvolvimento e evolução do ser humano. Então, está no texto. A criança, por meio de uma leitura, permite realizar uma viagem ao mundo imaginário? Sim, mas não é só isso. Então, o que está no texto é a questão C. Próxima questão. Nós temos o texto 1, sobre quem gosta de ler, e temos o texto 2. Vou ler só o texto 2. Aqui nós temos uma charge, né? Ele pode estar parado, mas está viajando por dentro. Ou seja, né? Dá essa ideia de movimento que a leitura nos dá, né? Então, se a gente está lendo, a gente pode ler um texto sobre França, os museus na França. Você começa a ler, você começa a se imaginar naqueles lugares. Você está lendo um livro, você começa a imaginar vendo os personagens falando, né? A cena. Imagina até como é a fisionomia dos personagens. Sobre os textos, não é correto afirmar, ou seja, não está no texto. Ambos o texto negam o ato de ler como um estado de plena passividade. Não, né? Sim, né? O texto diz que o ato de ler não é apenas uma passividade. Tá aparecendo esses numerozinhos aqui do lado porque eu tive que colocar o texto em PDF, porque não estava abrindo em PowerPoint, não sei o que aconteceu. B. Em estar parado e estar viajando no texto 2, há uma relação de oposição? Sim, né? Parado e viajando é uma oposição. Segundo Tom Zé, no texto 1, Tom Zé é o autor, tá vendo? Tom Zé, músico, é quem escreveu o texto 1. A ação e o dinamismo de um leitor pode ser observados a partir de seus gestos e movimento, o que é confirmado no texto 2. A ação e o dinamismo de um leitor pode ser observado a partir de seus gestos e movimento. Olha no texto 2, ele está se movimentando quando ele está lendo lá? Então, a ação da leitura faz a pessoa se movimentar? Não, né? Muita gente lê deitado e não significa que ela esteja estática na leitura. Então, a única opção é a letra C. Próxima questão.
Indique a pessoa, o tempo, o modo e a conjugação de cada verbo. Então, nós temos, né, a tabela aqui com os verbos, certo? E temos o verbo voltemos, comeria, passeara, sorrisse, falarias e vivia. Então, pessoa, tempo, modo, conjugação, gerúndio e particípio. O que é isso? Você vai preencher a tabela colocando cada tempo, o verbo de acordo com o que está pedindo na tabela. Então, voltemos. Que pessoa que ele é? Nós voltemos. Então, existe o eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Teve gente, né, e não foi pouco, que colocou quarta pessoa. Não sei de onde tiraram que existe uma quarta pessoa. Sendo que a gente já fez isso várias vezes, né? Então, nós estamos falando, desculpa que eu coloquei segunda, mas é primeira pessoa do plural, tá? Faz uma correção aí, é porque eu fui fazer uma coisa, eu voltei e não corrigi. Então, voltemos, primeira pessoa do plural. Qual que é o tempo? Presente, nós voltemos. Qual que é o modo? Subjuntivo, conjugação, primeira conjugação, verbo voltar, no gerúndio voltando, no particípio voltado. Comeria, comeria pode ser primeira ou terceira pessoa do singular, está no futuro do pretérito, certo? O modo é o indicativo. Deixa eu tirar esse negocinho de cima aqui. O modo é indicativo. A pessoa está na segunda pessoa, porque é o verbo comer, né? Segunda conjugação, que é o verbo comer. E no gerúndio comendo, no particípio comido. Passeara, passeara, está no... Qual que é o verbo que termina com ara? Com ra. É um pretérito mais que perfeito. Então, passeara pode ser eu passeara, tu passearas, ele passeara. Por isso que tem primeira ou terceira pessoa do singular, pretérito mais que perfeito, indicativo, primeira conjugação e no gerúndio fica passeando, no particípio passeado. Sorrisse, primeiro ou segundo do singular, pretérito, tempo subjuntivo, conjugação terceira pessoa, terceira conjugação, que é o verbo sorrir, gerúndio sorrindo, particípio sorrido. Falaria, segunda pessoa do singular, futuro do pretérito, do modo indicativo, primeira conjugação, falando e falado. Vivia, primeira ou terceira do singular, pretérito imperfeito, indicativo, segunda conjugação, gerúndio vivendo, particípio vivido. Temos uma tirinha aqui, e essa tirinha tá falando assim, ó. Se você que escolher o seu tipo inesquecível, quem você, Cebolinha? Então, ó. Qual seria a primeira delas, considerando que se trata do verbo ter no pretérito imperfeito do subjuntivo? Lembra que eu falei que o verbo no pretérito do subjuntivo, em alguns momentos vocês iam encontrar pretérito imperfeito? É isso aqui. Então, qual seria a primeira delas, considerando que se trata do verbo no pretérito imperfeito? Tivesse, pretérito termina com SS, né? Então, se você tivesse que escolher quem você escolheria, né? Ó, futuro do pretérito indicativo. Então, termina com iria, seria escolheria. Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no modo subjuntivo. Entenda que é preciso preservar os recursos. Entenda. Então, entenda do verbo entender. Então, que você entenda. Então, está na terceira pessoa do singular do presente subjuntivo. Preocupemos, que nós preocupemos. Também está no subjuntivo. Nem todos sabem. Sabem está no indicativo. O vou fará, futuro, né? Então, futuro do indicativo. Ela poderia brincar caso termine. Então,
que ela termine, presente do subjuntivo. Então, os verbos que estão no subjuntivo é o da opção 1, da opção 2 e da opção 4. Facílimo. Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no modo indicativo. Os alunos entenderam. Então, está no indicativo. Nós nos preocupávamos. Vamos, né? Qualquer modo que termina com vamos. Modo indicativo, né? Pretérito imperfeito. É importante que todos saibam. Que, tá vendo que aqui? Saibam, já indica que o verbo está no subjuntivo. O voo fez. Então, fez presente do indicativo. Só poderei brincar quando eu terminar. Qual que é o modo verbal que usa quando? Futuro do subjuntivo. Então, a alternativa a opção é a que tem 1, 2 e 4. Ou, quando eu terminar, é 1, 2 e 5. Eu coloquei 4 aqui, mas corrige aí, tá? Leia, Pedro Bandeira. Daí nós temos um texto, Pedro Bandeira, e daí eu escrevi este livro para você, lembrando-me do tempo em que eu só ouvia cala a boca, menino, para quieto, menino, vá para o seu quarto, menino, que isso não é conversa de criança. No trecho, cala a boca, menino, para quieto, menino, os verbos sublinhados indicam uma certeza, uma possibilidade, uma ordem, um desejo. Uma ordem, né, gente? Por favor. Não tem como errar essa questão. Registre-se o emprego do verbo no imperativo na frase eu escrevi este livro para você. Vá para o seu quarto, menino, que isso não é conversa para criança. Se você quiser saber as coisas sobre mim, mas hoje eu não sou mais nada disso. Então, qual é o único que dá uma ideia de ordem, né? Vá para o seu quarto, menino. Então, opção B. Os clientes ligam, você atende. A parte destacada desta frase, no pretérito do modo subjuntivo, ficaria se os clientes ligassem. Por quê? Está pedindo no pretérito do subjuntivo. Então, termina com SS e ainda tem o se. Qual é a única opção que tem o se e termina com SS, o verbo? Opção D, né? Assinale a única frase cujo verbo está no pretérito. Ele nunca me falava. Verbo que termina com ava é pretérito imperfeito, então não está no pretérito. Ninguém compraria. Verbo que termina com ria, futuro do pretérito. Você programara. Verbo que termina com ara, pretérito mais que perfeito. O serviço de atendimento de descarga direta evoluiu. Evoluiu, verbo no pretérito. Então, é isso. A prova estava facílima. Vocês foram bem, outros não. Mas a vida é assim. Beijo!